As bandeiras da campanha do prefeito eleito de São Paulo, João Dória, foi a mudança da velocidade das marginais, que as velocidades voltassem ao original depois da mudança feita pela atual prefeitura. Hoje a Folha de São Paulo traz um levantamento da CT, dizendo que o total de acidentes com mortes nas marginais caiu 52%. Prefeito eleito de São Paulo, nesse feriado, atende a Jovem Pan. Prefeito, bom dia, obrigado sempre pela gentileza. Bom dia, Tiago. Bom dia, Joseval. Bom dia, Vila. Bom dia. Prefeito, afinal, o senhor esteve reunido com ciclistas nessa semana, o senhor pode voltar atrás dessa medida em alguns trechos da marginal para que a gente possa esclarecer o ouvinte da Jovem Pan? Tiago e ouvintes da Jovem Pan, nossa posição, a posição foi estudada tecnicamente, de maneira dedicada, de maneira tranquila e equilibrada. As velocidades nas marginais serão de fato alteradas, a nossa decisão está mantida para 90, 70 e 60. O que eu mencionei, Tiago, e volto a reafirmar, diante de algumas manifestações feitas e que me pareceram também sensatas e bem amparadas, é que em algumas áreas, na pista interna de velocidade reduzida, que vamos alterar para 60, havendo ali pontos flagrantes de acidentes, principalmente de atropelamentos, nas vias de acesso aos bairros, que poderíamos ali pontualmente manter a classificação de 50 km por hora. Tão somente isso. Quero aproveitar também, Tiago, Vila e Joseval e aos ouvintes da Rádio Jovem Pan, nós não temos compromisso com o erro. Vamos implantar as novas velocidades, seguir o Código Nacional de Trânsito, atender tecnicamente aquilo que for necessário, principalmente ampliando a sinalização em toda a Marginal Tietê e Pinheiros, e vamos iniciar simultaneamente uma campanha, aliás, utilizando o rádio, que é o melhor veículo para se falar com os motoristas na cidade de São Paulo, para que obedeçam a sinalização, sigam as regras e, por favor, não usem celular enquanto estiverem dirigindo. Prefeito eleito João Dória, bom dia. Marco Antônio Vila, prefeito. Bom dia, Vila. Quando eu li, 2, 3 dias, o jornal Folha de São Paulo bateu nessa tecla, dizendo que o senhor teria a expressão usada pelo jornal que reverteu a medida tal. E aqui no próprio Jornal da Manhã, e já como prefeito eleito, o senhor disse que uma semana após a posse, seguindo as determinações legais, né, voltaria a velocidade das marginais tal qual existia antes da mudança feita pelo prefeito Fernando Haddad. E aí o jornal falou o contrário. Então para ficar claro para o nosso ouvinte, e eu acho que foi clara a sua exposição, vai ser 60, 70 e 90, né? As velocidades voltam uma semana após a sua posse, e no caso da via local, da via de 60, em que de uma forma ou de outra tenha ocorrido atropelamento, ou sejam pontos inseguros, aí sim a velocidade seria de 50. Isso. Mas é isso, né? Perfeito. É isso. Não, está perfeito, Vila, exatamente Perfeito. Isso. E obviamente sempre com uma incidência maior de sinalização. Sim. Seja a sinalização fixa e definitiva, que é essa pintada em placa, seja a sinalização móvel, que é eletrônica, onde vamos intensificar essa sinalização para orientar melhor as pessoas que estarão dirigindo nas marginais Tietê e Pinheiros. Mas é exatamente isso que você colocou. Prefeito João Dória, fazer uma pergunta, não, uma colocação para o senhor, que não tive tempo ou oportunidade de fazer na longa entrevista até que o senhor nos concedeu. A questão das jaris, as juntas de julgamento. Nós estamos 6 ou 7 milhões de multas. Os recursos são interpostos, ou a gente recebe aquela informação para identificar o outro motorista que estava dirigindo. Para quem é dono de empresa, isso é muito comum. Você tem os caminhões ali, tudo no nome dele. E aí foram os motoristas, na verdade, que cometeram as infrações ou não. Só que esses julgamentos não estão acontecendo e o cidadão acaba perdendo a carteira. Dá para mexer nessas jaris, ver o que é isso, prefeito? Joseval, primeiro, sempre um prazer falar com você. Nós vamos olhar esse assunto, sim, apenas para registro aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. A Prefeitura de São Paulo emitiu 13 milhões e meio de multas até... 13 milhões e meio. 13 milhões e meio até a metade deste ano. Ou seja, há uma volúpia. De fato, há a indústria da multa. Eu não quero aqui estigmatizar a Prefeitura, nem o prefeito Fernando Haddad. Nós estamos num processo de transição republicano e vamos seguir dentro dessa linha. Mas corrigir o que há de errado será sempre função do prefeito. Aliás, a nossa própria gestão. Volto a dizer, não temos compromisso com erro. Nosso compromisso é com acerto, é fazer as coisas bem feitas.
Guarda Civil Metropolitana, José Valdo, vai sair da multa, ou seja, não vamos ter nenhum Guarda Civil Metropolitano com pistolinha em cima de viadutos, atrás de árvores ou de colunas, para penalizar as pessoas. A Guarda Civil Metropolitana, com seus 6 mil agentes, vai voltar a fazer o que deveria estar fazendo: vigiar a cidade, os próprios públicos, os monumentos, as escolas municipais, as unidades básicas de saúde da prefeitura, enfim, proteger a população. E vamos olhar este tema que você mencionou, e é fato, há milhares de pessoas que perderam suas cartas e milhares de pessoas, José, que dependem disso para viver, para sobreviver. Todos os transportadores, desde um motociclista que utiliza a sua motocicleta para transportar correspondências, pequenos itens, até aqueles que têm vans, peruas, caminhões pequenos, médios e grandes, ou que são proprietários, ou que são funcionários, estão hoje impedidos, tecnicamente e legalmente, de dirigir. O fruto deste abuso que houve durante este período. Eu lamento muito, vamos olhar com muita atenção esse tema. Tem uma questão, prefeito João Dória, tem coisas que eu não gosto. A expressão cicloativista é uma das coisas mais intoleráveis, tal. Vai ter o motorista ativista, vai ter o corintiano ativista, não sei, eu realmente não gosto disso. Mas o senhor recebeu uma comissão dessas pessoas aí, desses paulistanos, e aí também ficou o que passou pelos jornais, como se o senhor tivesse dando um passo atrás em relação a questões que foram discutidas na campanha, que são importantes para o cotidiano do cidadão, ou de onde ele mora, que passa uma ciclofaixa, ou que ele tem um comércio, ou passa uma ciclofaixa ou um corredor de ônibus, ele não pode ter carga e descarga. São dois, uma coisa é para o senhor a campanha, outra é o período de prefeito eleito e outro de prefeito. O senhor vai mudar as propostas que o senhor apresentou na campanha? Vila, eu sou uma única pessoa na campanha, no processo de transição e como prefeito. Eu não tenho 2 nem 3 opiniões, eu tenho uma opinião só. Mas, evidentemente, que eu sei ouvir e saberei ouvir durante toda a nossa gestão. Eu não sou um intransigente, eu sou uma pessoa exigente, é diferente. Então, eu ouvi, aliás, foi um encontro saudável, bom, tranquilo. Os cicloativistas, que você faz a crítica ao nome, estiveram comigo. Também os que atuam na defesa dos pedestres, igualmente estiveram também. A conversa foi fluida, foi boa, tranquila, apresentaram observações, estudos, eu ouvi, analisei. E em relação às ciclofaixas e ciclovias, quero renovar o que disse, inclusive, na longa entrevista no Jovem Pan. Nossa posição não é contra as ciclovias nem contra as ciclofaixas. O que nós nos posicionamos é, aonde elas não estão sendo úteis, portanto, onde elas não são utilizadas por ciclistas, seja pelo lazer, seja pela mobilidade ou por ambos, não há sentido em mantê-las. É contrassenso, não faz nenhum objetivo concreto preservar algo onde não se utiliza e, principalmente, onde prejudica o comércio. Eu me refiro aí, em especial, às áreas periféricas da cidade, onde esse prejuízo, ele incorpora riscos para as famílias que dependem daquele pequeno comércio para sobreviver. O prefeito tem que ter o sentimento de olhar a cidade como um todo, respeitando os ciclistas, respeitando os ativistas, os defensores dessa ou daquela tese, mas olhar como um todo. E aquela pequena pessoa, aquele cidadão que vive na periferia, que não é ativista, que não sabe estabelecer nenhum movimento da sociedade civil, é obrigação da prefeitura protegê-lo também, independentemente de ele ser ou não ativista. Então, sempre com muita calma, com muito equilíbrio, ouvir, mas as decisões, quando elas são bem embasadas, elas serão mantidas, Vila. Ô, prefeito, eu recebi até outro dia uma manifestação de um ouvinte, quando o senhor diz que pode ser que desative algumas ciclovias, ciclofaixas que não estão sendo usadas. Será que esses espaços não poderiam ser revertidos para faixas de motoboys? Como é que o senhor vai trabalhar essa questão? Muito se falou já de faixa exclusiva de motoboys, São Paulo já teve isso em algumas vias. O que o senhor pretende fazer com isso? É interessante, né, essa discussão? É assim. Tiago, antes de responder, vou complementar a minha resposta ao Vila. Mas também não há nenhum impedimento, Vila, Joseval e Tiago, em se implantar novas ciclofaixas ou ciclovias, desde que com financiamento privado, com suporte e pagamento integral do setor privado, onde elas forem úteis, onde houver projeção e oportunidade de serem utilizadas por ciclistas. Apenas para complementar a resposta ao Vila. E, Tiago, sobre as motocicletas.
Motocicletas representam uma parcela expressiva, os motociclistas, da população que circula pelas ruas e avenidas da nossa cidade. Nós estamos pensando em eixos norte-sul, leste-oeste, em grandes avenidas, em voltar uma faixa exclusiva para motociclistas. Não há uma decisão ainda deliberada, mas há um estudo que já foi iniciado para essa análise nos eixos norte-sul, repito, e leste-oeste. E aproveito também para lembrar que nas marginais, Tiago, os motociclistas deverão utilizar apenas as vias internas para sua própria segurança. Não poderão utilizar a faixa intermediária de 70 e muito menos a faixa de velocidade de 90. O objetivo é proteger a vida dos motociclistas e dar ordenação adequada ao trânsito na capital. Prefeito João Dória, uma questão que também foi uma questão que apareceu durante essa semana, o preço da passagem do ônibus tal, que é uma questão muito importante, né? Afinal, isso é o deslocamento, a gente sabe a importância que isso, o custo que significa para os trabalhadores, especialmente para os mais pobres. O senhor nos disse aqui que não vai aumentar a passagem no primeiro ano, em 2017 e tal. E notícias que apareceram nos jornais é que, tendo em vista que precisa aumentar o subsídio, não sei se eu estou enganado, mas tende a aumentar o subsídio da prefeitura para as empresas de ônibus, o senhor ia buscar ajuda do governo federal. O governo federal passa por um momento extremamente difícil. Como é que o senhor vai resolver essa questão nesse ano de 2017? Vila, mantida a posição, nós teremos nas tarifas de ônibus o congelamento da tarifa em 3,80 durante o ano 2017. Em 2018, evidentemente, vamos recompor e aí seguir apenas a variação inflacionária. Mas em 2017, a tarifa será mantida em 3,80. Vila, a cidade de São Paulo tem quase 2 milhões de desempregados. O Brasil, 12 milhões. Esse é o legado de Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva. É um maravilhoso legado de 3 anos de recessão, 12 milhões de pessoas que perderam o emprego, das quais 2 milhões só na capital de São Paulo. É preciso compreender esse flagelo social e você ampliar uma tarifa de ônibus de 3,80 para 4,40, que é o que se previa, neste momento, ainda que isto seja uma recomposição tarifária, mas ela atinge diretamente essas pessoas desempregadas ou aqueles que são subempregados, têm baixíssima renda, e o aumento da tarifa atinge, eu diria, de maneira feroz a situação econômica dessas pessoas. Então nós vamos fazer já começamos, aliás, um estudo para a negociação com as concessionárias, com o governo federal. Vale lembrar que a manutenção da tarifa como está, ela reflete positivamente na inflação do país. Portanto, é justo que o governo federal tenha esse olhar pela contribuição, pelo sacrifício que São Paulo estará fazendo para conter a inflação. Eu estarei com o presidente Michel Temer no dia 25, na volta da viagem que ele começa a fazer esta semana para a Índia, e o primeiro tema desta pauta é exatamente a contribuição, a colaboração do governo federal para o programa de mobilidade urbana na cidade de São Paulo. Prefeito eleito João Dória Júnior, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, pela sua gentileza, um bom feriado. O senhor vai a Aparecida ou não? Não, já não fiz vai. A minha oração, já feita, mas infelizmente não vou hoje, tem uma agenda carregada. Mas lá estará o nosso governador Geraldo Alckmin, já está em Aparecida. É que hora, falando em agenda, prefeito, desculpe. Lá vem. Vila, você vai sofrer comigo, viu? Falando em... Estou prevenindo você. Tá, não, eu queria só aproveitar a ocasião. moleza vai acabar, viu? Tá bom. 9h30, 10 horas, vai acabar, Vila. Não que você comece a sua vida às 9, 9h30, mas comigo eu já prenuncio o seu sofrimento. Tá bom. Obrigado. 6h30 da manhã, Marco Antônio Vila já estará a postos na Rádio Jovem Pan. É isso aí. Obrigado, prefeito. Bom trabalho. Bom dia a todos vocês, Josival, Thiago, Vila, do Vídeo da Rádio Bom Jovem dia. Pan.